Uma brasileira, um americano, uma paixão seguida de casamento e um sonho em comum: ter um filho. Apesar de todas as dificuldades, era uma coisa que nós dois queríamos. O filho é Joseph, hoje com 5 anos. O menino sorridente e cheio de energia agora deixou um vazio. Eu durmo com o celular do lado, para ver se alguém escreve alguma coisa, ou se alguém liga. O motivo? A angústia de não saber onde o filho está. Há 2 meses, Gary, o pai do menino, sumiu com Joseph. A suspeita é de que o americano tenha deixado o Brasil com o filho sem autorização da justiça. A pedido da mãe, decidimos mostrar a imagem da criança. Cíntia acredita que isso pode ajudar a localizar o filho. O Domingo Espetacular refez os passos de Gary antes do desaparecimento. Cíntia, de 35 anos, e Gary, de 43, se conheceram em 2009, durante uma visita dele ao Brasil. Os dois começaram a namorar à distância e se casaram nos Estados Unidos meses depois. O casal tentou a vida por lá, mas quando Cíntia engravidou, eles decidiram se mudar para o Brasil. Joseph nasceu em São Paulo em janeiro de 2011. A essa altura, o casamento de Cíntia e Gary já não ia bem. Ela conta que o marido tinha o temperamento instável. Ele podia ser 100% bom, mas podia ser 100% ruim também. Ele tinha essa personalidade que dava um pouquinho de receio, um pouco de medo. Os dois resolveram se separar. Gary foi embora sozinho para os Estados Unidos. Só voltou 2 anos depois e pediu o divórcio. Começava aí a longa disputa pela guarda de Joseph. Cíntia diz que o diálogo entre ela e o ex-marido se tornou impossível. Ele me agrediu, me machucou, tive que fazer exame de corpo de delito e conseguir uma medida protetiva para ele não se aproximar. A justiça manteve a guarda provisória com a mãe, mas definiu um esquema de visitas para Gary. O pai entrou com recurso e se mudou para São Paulo. Ele poderia pegar o Joseph de sexta-feira na escola e devolver segunda-feira direto na escola em finais de semanas alternados, para a gente não ter esse contato. Gary não se conformou. Passou a acusar Cíntia de agressão e maus tratos. E chegou a dizer à justiça que Joseph, então com 3 anos, havia sofrido abuso sexual na casa da mãe. Durante as investigações, a justiça deu a guarda provisória de Joseph ao pai. O menino só podia visitar Cíntia nos fins de semana e não podia ter contato com o meio-irmão, filho mais velho de Cíntia, então com 10 anos, fruto de um relacionamento anterior. Para a mãe, uma mudança muito brusca para um menino de 5 anos. Ele ficou 2 anos sem ver o pai dele, sem saber quem era, e de repente ele tem que ir para outra casa, tem que ir para outra escola, tem que morar com o pai dele que não tem estrutura nenhuma na casa, tem que ficar longe do irmão, tem que ficar longe da vovó, de todo mundo. Ele sentia toda semana quando ele ia embora, no domingo ele sentia, era difícil isso para ele, para todos nós. Eu tinha que respirar fundo e tentar ficar mais fácil para ele não sofrer tanto. As denúncias de Gary contra Cíntia não foram comprovadas. Por isso, o processo tomou um novo rumo no fim do ano passado. Foram muitas as batalhas na justiça entre pai e mãe, até que finalmente Cíntia conseguiu obter a guarda de Joseph. Mas foi exatamente depois dessa decisão que ela nunca mais teve a chance de encontrar o filho.
A sentença da Justiça de 16 de dezembro dava à mãe a guarda definitiva do menino e determinava que ele fosse entregue a ela em até 5 dias, contados da intimação da decisão, para que passasse o Natal em companhia da genitora. Joseph estava com o pai quando saiu a sentença. Na véspera do Natal, Cíntia ficou em casa à espera do filho. Como o menino não foi entregue por Gary, ela passou a ligar incansavelmente para o ex-marido. Deixe seu recado. Você só será tarifado após o sinal. Gary desativou o número antigo de celular, abandonou as redes sociais e não foi mais visto. Gary costumava mudar de endereço com muita frequência. O último lugar que ele morou foi esse prédio aqui, que fica nessa área nobre, na zona sul de São Paulo. Logo que soube da sentença, Cíntia esteve aqui para buscar o filho. Mas só então soube que Gary já havia se mudado há 2 semanas. Funcionários do condomínio contam que Gary morava de favor num apartamento vazio de uma amiga. Ele veio pra cá, ele já não veio legal pra cá, entendeu? Ele veio com poucas coisas, o restante que ele tinha, ele vendeu pela internet mesmo e foi embora. Entre os funcionários, Gary não tinha boa fama. Ele era bem agressivo mesmo, o temperamento dele. A Polícia Federal foi imediatamente alertada sobre o sequestro de Joseph. A principal suspeita é de que o americano tenha fugido com o filho do Brasil por terra firme, de forma clandestina, já que o menino estava com o passaporte vencido. Houve já rumores de que ele teria saído do país pelo Paraguai. Já disseram que ele estava em Curitiba, já disseram que ele estava em João Pessoa. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo. A advogada de Cíntia acredita que Gary não tem condições de cuidar de Joseph. Por que concedeu a guarda à mãe? Porque a situação do pai é precária tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. No Brasil, apesar de ter declarado em juízo que ele tem vínculos empregatícios, que ele tem contatos comerciais, ele não conseguiu fazer prova de nada disso. Cíntia conta que quando morava com o pai, o menino não tinha uma rotina saudável. Ele tinha uma vida de adulto com o pai. O pai ia dar aula de inglês. Quando alguém não podia tomar conta dele, ele ia para essa aula de inglês junto. Ele não tinha escola fixa, ele não conseguia fazer amizade com outras crianças, porque ele estava acostumado a brincar sozinho, trancado no apartamento. Procuramos um amigo de Gary, que aparece com ele em diversas fotos na internet. Thomas teria ajudado Gary na mudança, segundo informações repassadas a Cíntia por conhecidos. Ele teria inclusive dado abrigo ao americano e ao filho antes da viagem. Informação confirmada pelos vizinhos. Eu não vi a cara da criança, mas eu vi barulho de uma criança brincando com o filho dele. Thomas não retornou às ligações do Domingo Espetacular. Eu deixei um recadinho ontem que eu queria conversar rapidamente com o Thomas, seu marido, né? Isso, eu já passei o seu contato para ele, Fabiana, entrar em contato. Pela internet, Thomas informou que não tem notícias de Gary. Procuramos também o advogado do americano em São Paulo. O advogado não quis gravar entrevista. Informou apenas que Gary fez contato por telefone e pediu para ele recorrer da decisão da justiça, que deu a guarda definitiva de Joseph à mãe. A polícia de São Paulo abriu um inquérito para apurar o caso. O pedido foi feito por este advogado criminalista, contratado por Cíntia. Está cometendo o crime de possivelmente subtração de incapaz e também de desobediência do artigo 330 do Código Penal. É o crime de desobediência, que é não atender a uma ordem judicial. Pai ou mãe. Para o presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB, Gary dificilmente será preso pelo sequestro. Segundo ele, o americano terá outra punição. A penalidade que o genitor que sequestrou a criança vai ter é a dificuldade da convivência. Talvez nem tenha mais o direito à guarda. Caso venha a ter visitas, vai ser uma visita monitorada. Portanto, uma série de restrições que o juiz competente vão definir.
Segundo o especialista, se Joseph tiver sido levado para um país que, como o Brasil, aderiu à chamada Convenção de Haia, os Estados Unidos, por exemplo, o menino será devolvido à mãe. A convenção é clara. Juiz competente e lei aplicável é do domicílio da criança. E a Secretaria de Direitos Humanos do nosso país tem esse dever de fazer com que ela seja corretamente aplicada. Cíntia suspeita e torce para que Joseph esteja nos Estados Unidos com o pai. Ela diz que tem como provar que o menino nunca morou lá. Meu filho pisou em território americano apenas uma vez, quando ele tinha 4 meses, que nós levamos ele para conhecer os avós. Depois disso, ele não pisou no território americano nunca mais. Ele residiu sempre no Brasil. Muito na casa continua como Joseph deixou. A bicicletinha, o capacete, o patins, que são alguns dos brinquedos favoritos, agora ficam encostados. No quartinho dele, tudo também do mesmo jeito. Olha só, a coleção de carrinhos, os brinquedinhos e até o presente de Natal, que ele não teve chance de abrir. Agora, quando a saudade bate mais forte, é exatamente aqui que a Cíntia vem buscar refúgio. Cíntia, tem uma fotinho dele ali. Você vem, você fica olhando, você fica quanto tempo aqui? Olha, eu tenho dormido aqui todos esses dias. Por quê? Porque aqui é o espaço dele, parece que eu tô mais perto dele. Parece que me dá uma força para no outro dia começar tudo de novo. O que eu fiz naquele dia. Cíntia sabe que não vai ser fácil encontrar o filho. Mesmo se Joseph for localizado, ainda será preciso enfrentar a burocracia de uma disputa internacional. Mas nada disso desanima a mãe. Você quer o seu filho aqui, nessa cama? Aqui, nessa cama, nessa casa. Fazendo as coisas que ele gosta, numa rotina que ele gosta. Você sente que isso vai acontecer? Eu não sei quando, mas vai acontecer. Porque pode passar o tempo que for, eu não vou desistir.